Fala aí, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia para a gente falar sobre mais um tema e agora a gente vai dar sequência ao conteúdo sobre o espaço agrário brasileiro. Aqui você sabe que não tem nenhuma enrolação, aqui a gente vai direto para a aula, não tem vinheta, não tem comercial, não tem nada, a gente vai direto para a nossa aula aqui. Só que é muito importante que você entenda que temos um vídeo anterior, que nós falamos sobre as características do espaço agrário brasileiro de modo geral, as principais produções, como que o Brasil se comporta no mundo da produção das commodities agrícolas. E também nós falamos sobre os sistemas agrícolas que compõem o campo brasileiro e, claro, mundial, já que o Brasil também está inserido dentro desse contexto mundial. Então temos mais uma aula, que é a aula que antecede essa daqui, então veja essa aula que é muito importante. No nosso tema de hoje, a gente vai falar novamente sobre o espaço agrário, mas nós vamos dar um foco muito para a questão da terra no Brasil, porque isso daí é um grande problema da sociedade brasileira. Veja bem, nós temos uma grande desigualdade quando a gente fala de distribuição de terra no Brasil. E isso acaba refletindo não só nas relações no campo, mas também dentro das cidades. Uma vez que, com o pouco acesso à terra do trabalhador rural, para ele não conseguir garantir o seu sustento, a sua subsistência, essa pessoa, esse indivíduo, essa família vai ser obrigada a buscar subsistência na cidade. É aí que nós vamos ter o êxodo rural. Então a questão da terra no Brasil é um processo histórico, é uma questão de grande desigualdade e que até os dias de hoje perdura, fazendo com que essa desigualdade sempre esteja sendo ampliada dentro do Brasil, ok? A gente, para poder conseguir evoluir, emergir enquanto sociedade, nós precisamos resolver essa questão da terra. E é assim que a gente começa a nossa aula falando sobre a questão fundiária. Sempre que você vê essa palavrinha fundiária, tá falando de terra, tá falando de questão do espaço agrário, ok? Primeiro tópicozinho, a gente vê que a nossa questão fundiária apresenta uma grande desigualdade. Como já falado, isso é um grande problema que perdura até os dias de hoje. Muito embora, antes de você criticar o governo A ou o governo B, você tem que saber que essa questão fundiária é um contraste que se evidenciou desde o período colonial. Então a gente tem que lembrar, né? Nem todo mundo lá na colônia tinha acesso à terra. Nós vamos ver nessa película de hoje. A terra aqui no Brasil era para gerar prosperidade para a nossa metrópole, Portugal. Então o nosso território ele foi fragmentado para poder favorecer as pessoas que tinham condições de fazer as produções que pudessem abastecer o mercado português. Então, assim, a questão da igualdade, a questão do acesso à terra, não foi uma parada que Portugal estava preocupado com isso. Portugal estava preocupado em, claro, se desenvolver. Então, esse grande problema que nós temos até hoje da distribuição de terras e não acesso por grande parte da nossa população é uma característica de um período que vem desde lá dos primórdios da nossa ocupação territorial e da nossa colonização. Então, é uma parada que agora, não é, nós temos a ponta do iceberg, mas o grande problema, ele é um problema histórico, é um problema que vem desde o nosso descobrimento. Olha só, grande parte das terras são improdutivas, isso é um grande problema. Quando a gente fala da estrutura fundiária do Brasil, a gente vai ver que nós temos muita terra na mão de poucas pessoas, enquanto que a gente tem muita gente que não tem terra. Mas o grande caô disso tudo é que grande parte das terras que estão concentradas, elas não são usadas para nada. São consideradas terras improdutivas. E pela nossa lei, a terra ela tem que estar cumprindo a sua função social. Ou seja, ela tem que ser uma fonte de subsistência para alguém, tem que estar sendo usada para alguma coisa. Se a terra é improdutiva, a gente tem um grande impasse. Porque vamos lá, enquanto que a gente tem muita terra que não está sendo usada para nada, temos pessoas que usariam essa terra muito bem para poder garantir a sua subsistência. Ou seja, não é uma coisa muito justa para a gente poder entender enquanto pensamento social. Então, para que isso seja corrigido, para que esse grande caô ele seja melhorado, por assim dizer, há necessidade de uma política que é muito importante para que o Brasil consiga até mesmo prosperar mais enquanto país. Nós vamos falar que essa política é a nossa reforma agrária. A reforma agrária é uma política que visa redistribuir as terras do campo. Redistribuir não qualquer terra, mas sim aquelas terras que estão concentradas na mão de poucas pessoas e principalmente aquelas terras que não estão sendo usadas para nada. Ou seja, você não iria tomar simplesmente terra de quem tem terra, mas sim você ia colocar essas terras que não estão sendo utilizadas
para assentar famílias e essas famílias conseguir a sua subsistência. Então vai aparecer possivelmente aqui a definição. Reforma agrária vai ser um processo ou um mecanismo que visa a democratização ao acesso à terra, levando as terras improdutivas a serem desapropriadas e, assim, assentar famílias que necessitam dessa terra para a garantia da subsistência. E, assim, nós teríamos uma melhor igualdade na questão fundiária brasileira. Belezinha? Tranquilo? Então, esses 4 tópicos são importantes. A nossa terra, ela apresenta uma grande concentração, e isso é um processo histórico desde a ocupação do Brasil, então você não vai culpar presidente A ou presidente B de agora. Para que a gente perceba uma melhor igualdade, há necessidade da reforma agrária, porque grande parte dessas terras elas são improdutivas. Show de bola? Belezinha? Tá pegando a visão? Eu acho que você tá pegando a visão, ok? Olha só, vamos começar a falar como que aconteceu esse processo de concentração fundiária no Brasil. Iniciamos nosso período colonial. Para poder situar aí na sua visão, o período colonial ele vai de 1530 até 1822. Isso para geografia, né? A gente sabe que quando a família real portuguesa chega no Brasil, a gente já vai ter uma política chamada de inversão metropolitana, que o Brasil é promovido a Reino Unido de Portugal e Algarves. Mas isso para nossa geografia a gente acaba não utilizando como parâmetro de comparação. Então, período colonial de 1530 até 1822, quando o Brasil ele fica independente da sua metrópole. Nesse momento, o acesso à terra era feito apenas pela doação, ou seja, a coroa portuguesa ela era dona de todas as terras, claro, e ela ia distribuindo, ela ia doando essas terras para pessoas, mas não para todo mundo, isso é importante. A ideia de Portugal, quando veio a fazer um modelo administrativo no Brasil, que foram as capitanias hereditárias, que você possivelmente lembra, não contemplou a todo mundo com acesso à terra. Até porque Portugal queria que a pessoa que ganhasse a sua capitania, por exemplo, fizesse a defesa desse território e também prosperasse esse território. Como eram territórios muito longos, muito extensos, muitas capitanias elas simplesmente não foram aproveitadas, não geraram interesse em grandes capitães donatários. E por isso só 2 capitanias prosperaram, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Nesse momento da sua análise de temporal de prova, você provavelmente já deve ter visto isso na aula de história. Mas beleza. Então, quando Portugal ele faz esse modelo administrativo para poder doar terras aqui no Brasil, ele não vai escolher a pessoa pobre, não vai escolher a pessoa que não tenha condição. Vai escolher pessoas que tenham recursos para poder tornar a sua terra próspera. Ou seja, nós podemos ver que esse modelo de doação não contemplou grande parte da população, muito pelo contrário, contemplou uma determinada elite, uma determinada galera que tinha condições para poder fazer a terra prosperar e subordinou muitas pessoas a esse sistema, inclusive os escravos, que, claro, não tinham acesso à terra. Podemos ver aqui que esse acesso à terra é limitado a pessoas que podiam fazer essas terras serem prósperas, ou seja, não era todo mundo que tinha dinheiro. Então a desigualdade ela começa a partir daí, a partir de um momento onde o privilégio ele foi para poucos, e isso já começa a se refletir dentro da nossa sociedade no quesito desigualdade. Olha só, nós tínhamos a concessão de Seis Marias. Seis Marias, gente, eram grandes propriedades, o que equivale hoje em dia a um latifúndio, uma grande propriedade. As Seis Marias, elas eram obtidas por meio da doação e eram terras bem significativas, com uma quantidade de extensão bem favorável, a qual, claro, que o dono dela não conseguia torná-la totalmente próspera. E quem ganhava essa Seis Marias, esse grande território, era uma pessoa só. É claro que essa Seis Marias, ela também vai ser utilizada para diferentes tipos de culturas. Eu coloquei aqui que eles eram grandes propriedades de terra destinadas à agropecuária. E lá nós vamos ter 2 que vão ser estimuladas. A mais importante vai ser o sistema de plantation, onde as pessoas produziam uma cultura agrícola só, enviando para o mercado externo. Um exemplo de modelo de plantation, de cultura de plantation, a gente pode citar a cana-de-açúcar no período colonial, mas também podemos citar o tabaco, o cacau, o café, como exemplos de monoculturas do período colonial que foi perdurando aí na nossa história. Mas também dentro das Seis Marias, além do sistema de plantation, nós tínhamos algumas áreas que não eram muito atrativas para o grande seismeiro, o grande dono da terra.
E essas áreas eram concedidas para alguns escravos ou algumas pessoas livres que eles iriam fazer a produção mais diversificada, que a gente chama de policultura. Então, algumas pessoas tinham o privilégio de ter essas grandes terras, as Seis Marias, e ela concedia para alguns grupos de pessoas alguns pedacinhos dentro das Seis Marias que elas podiam fazer algum determinado tipo de cultura agrícola. E essa cultura agrícola, ela não tinha o foco para o mercado externo, igual, por exemplo, a cana-de-açúcar. Ela tinha um foco para abastecer o mercado interno. Então, por isso que as culturas eram bem diversificadas. Eu tinha mandioca, eu tinha milho, eu tinha feijão, eu tinha até mesmo a pecuária sendo trabalhada, e isso ajudava a abastecer o mercado interno, que muitas das vezes ficava desabastecido. Então, aí era uma forma de os sesmeiros não precisar importar comida da própria Europa. Você quer ver um exemplo disso? No nosso Nordeste, a gente tem aquela divisão de 4 sub-regiões, correto? Na Zona da Mata, como era uma área próxima ao litoral, eram as grandes culturas agrícolas de plantation, porque ficava próximo para você exportar. O solo também era bem favorável, tudo isso acabava se completando. Mas no Agreste, que é mais ao interior, nós vamos ter ali algumas pequenas propriedades que vão se desenvolver para abastecimento do mercado interno. Até os dias de hoje, o Agreste tem essa função de abastecer a Zona da Mata. Então, vale ressaltar que a gente tem aqui pessoas que vão receber sesmarias, que vão ser donas das terras, e ela também dá concessão para algumas pessoas, para que essas pessoas consigam produzir para o mercado interno, mas a terra não acabava sendo delas. Elas eram permitidas, concedidas de trabalhar nessas propriedades. Belezinha? Tranquilo? Então você está vendo aqui que a Terra está bem limitada a um grupo de pessoas que têm recursos, ok? Isso é o ponto principal. Em 1750, nós vamos ter ali uma nova questão sobre a Terra. Em 1750, é estabelecido entre Portugal e Espanha o Tratado de Madrid, que vai determinar o utiposidetis, que significa a posse pelo uso. Quando a gente fala do utiposidetis, isso dá a possibilidade para as pessoas terem acesso à terra além da doação por meio da ocupação. Ou seja, será dono da terra aquele que consegue ocupá-la e torná-la próspera. Sendo assim, os portugueses que conseguiram avançar para o interior além do limite de Tordesilhas acabaram se tornando donos, acabaram se tornando posseiros, acabaram se transformando em pessoas que ocupavam essas terras, tornando-as produtivas. Então, a partir aqui de 1750 foi estabelecido o uso capião, ou seja, a forma de você conseguir a terra além da doação, mas também pela ocupação. Você ocupando a terra, tornando essa terra produtiva, essa terra pode se transformar em sua. Aí eu te pergunto, isso vai acabar então com a desigualdade no campo brasileiro? Claro que não. Até porque não eram muitas pessoas livres que conseguiam ter acesso à ocupação de terras, e também porque, claro, a gente ainda tinha uma dificuldade grande de, se você ocupar a terra, se você conseguir chegar na terra, você também tornar essa terra próspera, porque não é tão simples, você precisa de recursos para isso. Mas fato é que isso daqui, esse conceito de utiposidetis, vai acabar beneficiando alguns imigrantes que vão chegar aqui no Brasil a partir do século XIX. Então, por exemplo, quando o Brasil ele fica independente, nós vamos perceber que ele vai atrair uma grande quantidade de pessoas aqui para o território com o intuito de prosperar. Então, vale ressaltar que a partir de 1750, nós temos, além da possibilidade de obtenção de terras por doação, também vamos ter, a partir dali, o uso capião, que vai permitir a posse também pela ocupação, transformando esse trabalhador rural em um posseiro, que tem, de certa forma, a ocupação vinculada a ele, mas muitas das vezes não vai ter o registro legal que comprove essa ocupação. Belezinha? Pegou essa visão? Bom, então a gente já entra no período imperial. No período imperial, nós vamos ter uma continuação desse uso capião. Perceba, imigrantes europeus se beneficiaram da falta de legislação sobre a terra. Como eu falei para vocês, esses caras alemães, italianos, poloneses, ucranianos, espanhóis, portugueses também, começaram a chegar aqui a partir de 1822. E esses caras, eles se beneficiaram desse uso capião para aqui, ó, se transformar em posseiros, ocupantes de terra sem que haja um registro legal sobre elas. Mas aí você pensa, isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa legal? Bom,
Isso ajudaria muitas pessoas, correto? Muitos grupos europeus que chegaram aqui no Brasil ocuparam a região sul. E a região sul se baseou economicamente na pequena propriedade. Pessoas chegavam, conseguiam ocupar a terra, conseguiam criar gado, conseguiam fazer algumas produções diversificadas e ali conseguiu se desenvolver o mercado interno. Não é à toa que a região sul do Brasil hoje é uma região que tem um IDH muito favorável, um índice de desenvolvimento humano, qualidade de vida é muito favorável. E isso se dá por causa de vamos dizer assim, maior acesso à terra que foi permitido nessa região. Beleza. Mas os grandes latifundiários vendo isso, eles não gostam. Porque, vamos lá, o que transmite poder nesse momento? É a terra. É aquilo de quantidade de produção que você tem, correto? Tendo em vista isso, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, eles vão, junto ao nosso poder central político no momento, elaborar a Lei de Terras, que vai ser a nossa legislação para o acesso à terra no Brasil, que vigora até os dias de hoje. Com a Lei de Terras, fica definido que agora, a partir daqui, a terra só pode ser obtida por meio da compra. Você só pode ter acesso à terra se você comprar essa terra, se você tiver recursos para adquiri-la. Ora, fica muito ruim isso, correto? Por quê? Porque se a terra só pode ser obtida através da compra, não é todo mundo que vai ter dinheiro para comprar terra, correto? O escravo, se ele ficar livre, não tem como comprar terra. O imigrante que está vindo, ele não vai ter dinheiro para comprar terra. Aquele trabalhador familiar que de repente conseguiu trabalhar dentro de uma propriedade, ele não vai conseguir ter um salário para poder comprar uma terra posteriormente. Então, o acesso à terra fica muito limitado. Limitado a quem, professor? Olha aqui, ó. Limitado, claro, a quem tem terra. Então, isso acentuou a concentração fundiária. Em outras palavras, gente, a gente vai ter os caras que eram proprietários de terra tendo recursos para comprar cada vez mais terra. Então, muitas pessoas começaram a simplesmente comprar uma série de lotes, uma série de grandes propriedades também, e guardar para si, mesmo que deixasse essas terras improdutivas. Então, você já conseguiu entender, possivelmente, o porquê que grande parte das nossas terras elas são improdutivas. Porque muitas pessoas foram comprando uma série de terras para impedir que outras tivessem acesso. E, claro, algum dia essas terras elas virem a se valorizar. E, claro, a gente ter esses caras conseguindo cada vez mais dinheiro. Para você ter uma noção de como terra significa poder, lá no Nordeste se praticava, e ainda se pratica muito, coronelismo, que é uma forma de os grandes donos de terras, que acabam gerando grandes postos de trabalho, conseguir fazer com que as pessoas que trabalham nessas terras acabem por corresponder aos seus interesses, muitas das vezes políticos. Então, a pessoa subordinada, que não tem terra, que trabalha na terra dessas grandes concentrações de pessoas, esses grandes latifundiários, acaba tendo que sujeitar a fazer o que bem entende o seu próprio patrão, o seu próprio dono de terras. Então você já percebe que a concentração ela acaba mesmo dificultando muito o progresso de uma região ou até mesmo de um país. Beleza? Então, quando a gente tem a criação da Lei de Terras, muitas pessoas que estão vindo para o Brasil nesse momento, os imigrantes, eles, claro, não vão conseguir ter acesso à terra. Eles não podem mais ocupar, beleza? Eles não vão ter dinheiro para comprar. Então, muitos deles, eles vêm para trabalhar sobre contratos de aluguel, que pode ser tanto a parceria quanto o arrendamento. O que é parceria? Parceria é quando você aluga uma terra mediante um pagamento correspondido à parte da sua produção. Então, por exemplo, você plantou batata, você alugou a minha terra, e aí a gente decidiu que vai ter um sistema de parceria. Quando você vender essas batatas, vamos dizer que vai dar R$1 milhão o seu lucro. Então, se a gente está num contrato de parceria, 500 mil fica para você e 500 mil vem para mim como aluguel por eu ter cedido a terra a você. Veja bem, a terra não é sua, você está alugando de mim. E aí, como você produziu e teve lucro, você dá parte da sua produção para mim, estabelecendo assim um contrato de parceria. Mas é aquilo, né? Você assume os riscos. Se o cara produziu 1 milhão, você ganha uma parte. Pode ser um terço, pode ser metade, pode ser um quinto, pode ser um quarto, pode ser meia, né? Uma metade. Mas, de certa forma, se você não consegue adquirir um lucro tão grande, eu ganho parte do seu valor mínimo que seja, né? Você assume os riscos. Então, se você, por exemplo, conseguiu gerar plantando batata R$1.000,
no mês, então eu vou ter direito ali a R$ 500. Não é um valor tão significativo, mas qualquer coisa pode acontecer em meio à colheita. Então isso é o aluguel ou o contrato de parceria. Muitos, inclusive, europeus vieram para trabalhar sobre esses contratos. Ou também pode ser um contrato de arrendamento, que é quando você pega, aluga a terra, muito embora você estabelece um valor fixo a ser pago. Pô, mano, eu quero que você me alugue essa terra, vou te pagar por ela um valor que você estipular. Tá bom, eu estipulei um valor de 50 mil mês, então toma, eu pago 50 mil mês. Eu posso render 1 milhão com isso, vou te pagar quanto? 50 mil por mês. Eu posso ter feito ela ser rentável 10 mil, mas eu vou te pagar quanto? 50 mil mês. Ou seja, o valor é fixado justamente para ser o valor de pagamento. Então aí esses imigrantes começam a chegar aqui no Brasil e como eles não têm acesso à terra, eles tentam fazer esses determinados tipos de contratos em terras privadas. Exatamente para conseguir o seu salário, para conseguir o seu valor e, de repente, quem sabe com uma parte da produção, conseguir dar entrada numa terra através da sua compra. Beleza? E aqui eu chamo a atenção para você que em 1888 nós tivemos a abolição da escravidão. E aí vem um grande problema, porque o escravo, a partir desse momento, ele não tem dinheiro para comprar terra, ele não vai ter como trabalhar na terra de outra pessoa por contratos de aluguel, porque ele não tem dinheiro para comprar as ferramentas necessárias para fazer a produção. Então o escravo, nesse momento, gente, ele acaba se transformando em um grande subordinado. O cara, por exemplo, não é mais escravizado, ele é um homem livre, mas ele ainda é preto, ele ainda não tem proteção, esse camarada não tem aonde morar, não tem como comer, não tem como se sustentar. O que o escravo vai fazer? Ele vai se subordinar ao dono de terras e, embora seja homem livre, ele vai ficar completamente direcionado para a produção agrícola e subordinação dentro dessa grande propriedade. Então isso perdurou até os dias de hoje e nós podemos perceber essa grande desigualdade no Brasil até os dias de hoje por conta desse grande cenário econômico brasileiro. Pois bem, se você está acompanhando esse vídeo até agora, nós chegamos ao nosso período republicano. Nesse momento, nós vamos ter ali a primeira grande alteração sobre a terra no Brasil, começando em 1963, que é o momento que o Brasil está vivendo um burburinho político. Nós temos o governo do Jânio Quadros, o governo do João Goulart, que vão prometer terra para as pessoas, ele vai prometer realizar as chamadas reformas de base. E aí, claro, a condição de vida no campo está muito precária nesse momento, o foco econômico do Brasil é a industrialização, então fica difícil para o trabalhador rural, para o cara que está no campo, que não tem acesso à terra, garantir a sua subsistência. Muitos vêm para as cidades, realizando o êxodo rural. E é por isso que nós vamos ter nosso crescimento urbano muito desordenado no Brasil, exatamente por causa desse grande fluxo de pessoas que vêm para as cidades. Então, em 63, para poder amenizar um pouco esses problemas do campo, vai ser criado o Estatuto do Trabalhador Rural, que é o seguinte, gente, a criação das leis trabalhistas no campo. Em tese, não é uma criação de uma lei trabalhista, mas é uma forma de você ver que agora o trabalhador rural ele também será abrangido pela CLT. Ele vai ter os mesmos direitos de salário mínimo, de jornada de trabalho, de 13º, enfim, vai ser uma forma que o trabalhador rural ele vai ter de ser tratado como um trabalhador mesmo, na própria questão das leis trabalhistas na CLT. Só que aí o grande problema é o seguinte, qual é o grande dono de terra que vai querer assinar a carteira de um trabalhador rural? Se esse cara não tem terra e ele é uma mão de obra para mim que é muito boa e mega subordinada, para que eu vou assinar a carteira desse cara? Só que o problema todo, gente, é o seguinte, é que esses caras que eram subordinados aos grandes proprietários, eles moravam na terra e vendiam a sua força de trabalho lá. Então, tecnicamente, o custo do grande proprietário era mínimo, sabe, com esse camarada. Esse camarada está subordinado, ele não tem onde morar, entende? Então ele precisa, vender a força de trabalho dele, eu pago R$100 mês que for, entende? Ele já está tendo comida que eu estou dando comida para ele, já está tendo uma casa precária que eu peguei e deixei ele construir dentro do meu terreno, da minha propriedade. Então, esse cara, ele está conseguindo, de certa forma, sobreviver dentro da minha propriedade, mesmo que ainda muito explorado. Só que agora, como a lei está dizendo que eu tenho que assinar a carteira desse cara, vai me gerar mais encargos. Vou ter que pagar um salário mínimo para ele. O que eu faço? Não. Meu irmão, pega tuas coisas, você não mora mais aqui e agora eu não quero mais os seus serviços. Eu não preciso mais dos seus serviços. O cara fica completamente sem trabalho, o cara ele fica completamente sem ter aonde morar
E o grande proprietário ainda diz para ele, cara, no período da colheita eu te contrato. No período da colheita eu quero que você venha. É aí que surge um trabalhador que nós vamos chamar de boia fria. O cara, ele vai ser contratado sazonalmente, que é um grande problema. Porque ele não vai ter que comer sazonalmente, ele não vai ter que morar num lugar sazonalmente. Então, o Estatuto do Trabalhador Rural, embora fosse um avanço, por causa da nossa estrutura fundiária muito desigual, muito excludente, esse Estatuto do Trabalhador Rural não abrangeu, por assim dizer, não foi favorável para as pessoas que não tinham terras. É claro que os profissionais qualificados que começam a ser exigidos nesse momento da Revolução Verde, na década de 60, esses caras eles vão ganhar, sim, os seus direitos trabalhistas. Mas o cara que depende da terra, que precisa da terra, que trabalha na terra de outra pessoa, esse cara não vai ter direito nenhum. E muito pelo contrário, esse camarada ainda vai ser privado do seu trabalho e vai ser mandado simplesmente embora, sendo contratado apenas sazonalmente como boia fria. Pesado, né? É isso que nós temos no campo brasileiro. Olha só, má condição de trabalho e subsistência é o que caracteriza o trabalho do boia fria. Muitas das vezes chega antes do sol ele nascer, vai embora quando o sol se põe, ganha uma diária baixíssima e as condições de trabalho são muito precárias, o que gera alguns acidentes, o que gera algumas mortes por questão de insalubridade, mas é aquilo, né? A pessoa precisa sobreviver, a pessoa precisa garantir subsistência, então acaba tendo que se subordinar. Isso é um grande problema, isso é muito triste, beleza? Bom, um ano depois, pelos militares, é criado o Estatuto da Terra, aonde nós vamos perceber um ligeiro avanço. É pelo Estatuto da Terra que os militares prometem realização de uma reforma agrária, que nós vimos no início. Tentar corrigir, exatamente acabar com esse grande problema que nós temos no campo. Mas, infelizmente, a reforma agrária ela não vai ser iniciada no Brasil. Ainda temos grandes problemas dentro da nossa questão rural. Muito embora alguns assentamentos começam a ser realizados em terras devolutas. Terra devoluta é aquela terra que pertence ao poder público, pertence à União. As duas regiões que mais foram passíveis de assentamentos da reforma agrária foram o norte e o nordeste do Brasil, áreas onde a propriedade ainda é muito concentrada. Nós percebemos ali alguns assentamentos de famílias oriundas dessa política da própria reforma agrária. Mas vale ressaltar que isso não teve um grande avanço no Brasil, não foi corrigido esse problema, mas a lei está dizendo lá que essa reforma agrária ela tem que ser realizada, ela pode ser realizada de acordo com ali a necessidade dos governos dos estados. Ok? Bom, dentro dessa lei do Estatuto da Terra é criado o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É o órgão que seria responsável por catalogar, é o órgão que seria responsável por ver se a terra está sendo produtiva, fazer uma fiscalização para ver se a terra é passível ou não de reforma agrária. Então caberia a esse órgão ele zelar pela questão fundiária brasileira. E aí é criado também o módulo rural. O módulo rural é a dimensão que irá absorver toda a questão do trabalho e garantia de subsistência de uma família com 4 pessoas. Então, foi criado um conceito de propriedade, uma definição base para que garantisse subsistência para quem fosse assentado. Porque eu não ia, por exemplo, pegar e dar uma terra que fosse do tamanho, por exemplo, da minha casa. Como é que a pessoa vai plantar para garantir subsistência, para vender, para conseguir comercializar? Não dá, né? Então tem que ter uma dimensão base para que isso seja possível de garantir subsistência para a própria família. Então a caracterização do módulo rural são as dimensões necessárias para a sobrevivência de uma família de até 4 pessoas. É claro que vai ter variações, tá? Se você recebe, por exemplo, um módulo rural na Amazônia, que é um lugar um pouco mais isolado, ele tende a ser um pouco maior. Se você ganha um módulo rural, por exemplo, próximo aos grandes centros urbanos, tipo São Paulo, Minas Gerais, né, dos estados de São Paulo e Minas, você tem um módulo rural um pouco menor, porque você entende que a subsistência ela é variável, porque proximidade com grandes mercados consumidores, proximidade com grandes eixos de transporte ou não, tudo isso faz grande diferença para a garantia de sustento de uma família. Bom, mas como a reforma agrária não foi realmente realizada, na década de 80 nós vamos ter alguns movimentos que vão lutar exatamente pelo acesso à terra. E o mais popular desses movimentos é o movimento dos sem terra. O movimento dos sem terra é aquele movimento que visa cobrar o governo da reforma agrária. E eles fazem isso fazendo ocupações de terras públicas ou privadas.
Dessa forma, a polícia ela tem que ser chamada, a polícia vai lá e atua, muitas das vezes, com violência para tirar determinados acampamentos, isso ganha repercussão na mídia e, novamente, a reforma agrária volta a ser pauta no Brasil. É muito importante que essa política aconteça, vale a pena sempre estar ressaltando no Brasil. Ok? E o MST é um caráter mais nacional desses determinados movimentos que vão surgir no Brasil em várias regiões, em vários núcleos importantes. No Sul, principalmente, depois acompanhado pela região Nordeste, nós vamos ter esse movimento tendo um grande caráter nacional. E também o MST cobra outras coisas, né? Como o caso da qualidade de vida no campo, a valorização do trabalho da mulher, também que é importante. Enfim, não é só a reforma agrária. Dentro do site do MST você vai ter algumas informações importantes. E olha só, nós vamos ter alguns conflitos no campo que vão ser intensificados exatamente pela atuação de alguns grupos de pessoas. Por exemplo, algumas pessoas falsificam documentos para poder promover a venda. São chamados grileiros, que praticam a grilagem. Então, alguns pegam terras públicas, loteiam essas terras públicas, loteiam as terras públicas, transformam em lotes, beleza? Terras públicas. E aí, vendem essa terra com documentos muitas vezes falsificados, né? São chamados grileiros. E aí nós vamos ter muitos conflitos que vão se intensificar com isso. E fora que a cada vez mais que a fronteira agrícola avança para as regiões norte, para o nordeste do Brasil, a gente vai ter conflitos até mesmo com povos indígenas, uma vez que grande parte das terras que são ocupadas por determinados grupos acabam se transformando em terras passíveis de atividades da agropecuária. Uma área importante que nós vamos ter como foco de violência desse arco da violência vai ser o Bico do Papagaio, que vai estar entre os estados do Pará, Tocantins e Maranhão, ok? E sobre a nossa questão da terra, uma informação importante na nossa bibliografia é essa daqui, ó. No Brasil, na nossa estrutura fundiária, predominam por área os latifúndios. O que significa isso? Significa que aquelas terras que ocupam a maior extensão dentro do Brasil são os latifúndios, ok? Tem grandes propriedades distribuídas pelo Brasil. Mas quando a gente fala de números de propriedades, a gente vai ter muito mais pequenas e médias propriedades no Brasil do que grandes propriedades. Então, em termos quantitativos, no Brasil eu tenho mais pequenas e médias propriedades, mas dominando grande espaço do nosso território, eu tenho mais os latifúndios. Vamos tentar desenhar isso, porque isso às vezes pode ficar um pouco confuso. Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui para ver se eu consigo desenhar melhor, esboçar melhor isso. Então imagina o seguinte, gente, só imagina, tá? Porque isso é importante. Imagina que eu tenha o Brasil aqui, misericórdia, tá? Misericórdia. Eu tenho o Brasil ali e eu tenha ocupando a maior espaçamento do Brasil os latifúndios aqui, ó, tá vendo? Uma porrada de latifúndio, né? Tem um monte de latifúndio aqui. Então, questão de tamanho, eles estão ocupando grande parte do Brasil, correto? Mas eu também tenho pequenas e médias propriedades, ok? Pequenas e médias propriedades. Você percebe a partir de agora que eu tenho em quantidade mais azul ou verde? Em quantidade. Quantidade eu tenho mais verde, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho mais verdes em questão de quantidade. Agora, aqueles que estão ocupando maior área dentro do Brasil são os latifúndios aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 latifúndios aqui, muito embora em questão de tamanho de área, no Brasil eles estão ocupando o maior espaçamento, ok? E as pequenas e médias propriedades, elas são em números quantitativos em maior escala dentro da nossa estrutura rural. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido. Se você gostou, dá o like aqui. Se você não gostou, tentarei fazer melhor futuramente. Diz aí do que eu posso melhorar, beleza? E aí, manda sua dúvida aqui, caso você tenha. E se você gostou, temos a nossa aula na plataforma. Fica aí com a gente. Tamo junto. Grande abraço.